Eu detesto dar más notícias, mas ultimamente o YouTube só tem nos dado más notícias. E agora vai mais uma para vocês. Chegou o momento de se despedir do YouTube. Não, eu não vou parar de fazer vídeos aqui para este canal. Inclusive pretendo aumentar a quantidade de canais que eu administro na plataforma. Mas o YouTube que você conhece, a partir de agora, vai mudar drasticamente. Vai caminhar de uma vez por todas para tolher a liberdade das pessoas dentro da plataforma. Finalmente aprovaram o artigo 13 na União Europeia. Isto implica em mudanças no mundo inteiro. E para você também. Se você não sabe o que o artigo 13 significa, vá procurar aí no YouTube ou no Google. Tem diversos outros canais falando a respeito. Ele se resume a um grande cavalo de Troia. No final vai servir para coibir a liberdade de expressão das pessoas de uma maneira absurda. É tudo que a grande mídia quer, que os meios de comunicação que nós temos, Twitter, Facebook, YouTube, eles respondam, eles sejam controlados ali por grandes empresas e a seus interesses, as grandes marcas, os grandes poderes. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora, eu estou aqui com a camisa do Walking Dead. A Fox, se ela quiser, ela pode processar o YouTube dizendo que eu não tenho direito autoral sobre a marca. E eles vão processar o YouTube. Não é você, criador de conteúdo. Ou seja, o YouTube teria que responder todos os vídeos no qual estivesse mostrando algum tipo de marca. Por exemplo, aqui em volta de mim mesmo, aqui do lado, eu tenho vários bonecos da Marvel. Poderiam processar o YouTube por causa disso. Bonecos do Dragon Ball, que a Toei poderia processar o YouTube. E o YouTube não tem como suportar essa quantidade de processo. Abre um procedente em cima da grande empresa do YouTube e não vai ter mais como sustentar os criadores de conteúdo. Isso afeta aqueles que estão na última ponta, todos os criadores de conteúdo, assim como eu. Principalmente canais capitalistas como o meu, no qual mostro produtos, marcas, reviews, tudo relacionado à parte capitalista, no qual é claro que deve ser mostrado a marca. Sem a marca, não há conteúdo para este canal. Afinal, é um canal de tecnologia. Como você vai falar sobre tecnologia sem poder mostrar a tecnologia e os seus fabricantes? O YouTube que você conhece começa a mudar a partir de agora, porque já foi aprovado o artigo 13. Este é sim o começo do fim. Aqui no Brasil, nós estamos por hora protegido em relação ao artigo 13, porque no Brasil nosso presidente é Jair Messias Bolsonaro. E Bolsonaro foi eleito por estes meios, eleito através do Facebook, através do Twitter, do YouTube. Ele foi o presidente eleito com um celularzinho apoiado em cima da mesa da cozinha. Todos nós vimos isso acontecer. Foi eleito presidente da República. Foi eleito sem o rabo preso, com as grandes corporações, com as grandes marcas, sem ter o rabo preso com ninguém. Mas todos os outros candidatos com chance à presidência da República, eles tinham. Ciro Gomes, Haddad, qualquer um do PSDB. Você pode ter certeza, se passar 4 anos ou 8 anos que seja, e algum desses candidatos assumirem o Brasil, o artigo 13 estará aqui no Brasil no outro dia. E você deve estar falando, se nós estamos protegidos, por que você está fazendo esse vídeo? Como já foi aprovado na União Europeia, esses artigos vão influenciar aqui no Brasil, independente de Jair Bolsonaro estar na presidência. Haddad, por exemplo, o cara do PT, o candidato do PT, que é o partido mais corrupto da história do mundo, dizia explicitamente no seu plano de governo que queria controlar os meios de comunicação e principalmente dentro da internet. Portanto, se você apoiou o Haddad e não leu o plano de governo dele, você seria conivente agora com isso. Mas lembre-se, se ele voltar no poder, ou qualquer um dos outros candidatos, o artigo 13 estará sim no Brasil.
Ou seja, esquece WhatsApp, esquece Facebook, esquece Insta, esquece YouTube, porque ele vai regular todo o conteúdo que você postar. Um exemplo disso que nas eleições o PT queria bloquear o WhatsApp. Todos nós vimos isso na televisão. Existem diferenças entre globalismo e globalização. Globalização é algo positivo, onde o mundo se conecta mais, as pessoas se interagem mais com outros países ou qualquer parte do mundo. O comércio flui entre os países, ou seja, globalização significa progresso e evolução. Já o globalismo é diferente, quando você tem uma elite financeira ditando regras e normas acima da soberania dos países. Esse artigo 13, essas normas que acabam de ser aprovadas na União Europeia, é a expressão mais exata, mais perfeita que temos do globalismo. Países tendo sua supremacia atacada por ordens supranacionais de um bloco financeiro, e lá acontece todo tipo de lobby dessas grandes empresas, Disney, Marvel e etc., para coibir a sua liberdade de expressão e a soberania nacional. O Parlamento da União Europeia, de burocratas que não estão eleitos ali para cumprir este cargo, terminam ali o curso da vida das pessoas. Depois dessa aprovação, que foi aprovada pelo bloco econômico, aí vai seguir para as adaptações locais. Por isso que está acontecendo agora o Brexit na Inglaterra. Vocês estão acabando com nossa soberania. Por diversas vezes as leis que acontecem vêm direto para o Brasil e são aprovadas, principalmente pelos presidentes eleitos anteriores, que eram eleitos por esse conjunto de empresas de supremacia econômica multinacional, no qual esses eleitos tinham essas empresas por trás das suas candidaturas. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados foi inspirada na General Data Protection Generation, que começou lá na Europa e foi expandindo para o mundo, e vai começar a valer a partir do ano que vem. Tudo o que acontece lá, importamos para cá. A última esperança é Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro sair da presidência, o artigo 13 está implantado no ano seguinte aqui no Brasil. Veja, a Espanha em 2014 aprovou uma lei que cobrava dos criadores de conteúdo pagassem certa quantia por usar trechos picados de matérias, de informações que veio de outros meios. Eles vão fazer exatamente isso. Se eu aqui compartilhar um link, eles podem entrar no processo contra o YouTube, contra o Google, se for um link relacionado à política, relacionado a alguma coisa que possa gerar direito autoral. O que o Google fez? Ele reagiu fechando a divisão local do Google News. E os sites locais fecharam porque eles não conseguiam pagar pelo compartilhamento de notícias. E o PIB do país caiu 15% na média. Então, isso é muito sério. Vai quebrar lá na Europa e vai quebrar no mundo inteiro. Nós estamos presenciando o começo do fim da liberdade de expressão na internet no mundo inteiro. Esta é a beleza do globalismo, quando o metacapital e as grandes corporações tomam conta de associações supranacionais, ditam ordens e leis que têm que ser acatadas. É nisso que nós nos metemos. Bem-vindo ao começo do fim.